os precursores de jornada com os sahabas. Um sahabi é a pessoa que no estado de imã, crença, viu ou esteve na presença do profeta Muhammad, que a paz e bênção de Deus estejam sobre ele, como no caso de Abdallah ibn Maktum, que era um cego e faleceu nesse mesmo estado de imã. O Alcorão e o Hadiz estão repletos de testemunhos de que os sahabas são virtuosos e são os critérios da verdade. Eles são os mais ilustres no Islã. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. As-salatu was-salam ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Em nome de Allah, misericordioso, misericordiador, que a paz esteja com o profeta Muhammad alayhi salatu was-salam. Hoje a história que a gente vai escutar é uma história bem curta, mas com um ensinamento bem grandioso para nós, como sempre. Hoje a gente vai refletir um pouco a respeito de a primeira casa que os muçulmanos se reuniam na época de Meca. Lembra, acho que 2 semanas atrás a gente falou a respeito da história de Suhaib radiyallahu anhu, que ele junto com Ammar bin Yasir foram até uma casa e eles aceitaram o Islã nessa casa, né? Essa era a casa de Al-Arqam, um dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que Allah subhanahu wa ta'ala esteja satisfeito com ele, com Al-Arqam. Esse era um dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que aceitou o Islã no começo também. Ele foi uma das pessoas que aceitou o Islã no começo, juntamente com aqueles dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A gente lembra de Abu Bakr, de Umar, de Uthman, Abdurrahman bin Auf, todas essas pessoas o que? Aceitaram o Islã no começo, quando os muçulmanos eram perseguidos. Imaginemos que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele falou que era um mensageiro de Allah depois de ter recebido a revelação do Islã. Aí ele falava da mensagem do Islã para as pessoas mais próximas dele. Ele precisava reunir as pessoas numa casa para ensinar o Islã. Porque, como a gente sabe, até quando uma pessoa faz a Shahada, a gente tem que ensinar a pessoa os primeiros passos da religião, a respeito da nossa crença, a respeito da nossa oração e as nossas práticas no geral, né? E aí o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele se reunia junto com os companheiros dele nessa casa, na casa de Al-Arqam radiyallahu anhu. Subhanallah. Então, quem que entrava nessa casa? Entrava nessa casa Abu Bakr as-Siddiq, Uthman bin Affan, Omar, como a gente falou a semana passada, Suhaib juntamente com Ammar foram até essa casa para aprender a respeito do Islã. E essa época, pessoal, não era uma época de facilidade. Os muçulmanos nessa época, eles estavam sendo perseguidos. Então imaginemos o grupo, igual nós aqui, um grupo pequeno de pessoas e a cidade de São Paulo inteira contra nós. Aí chega, por exemplo, Elias e fala: olha, vocês podem se reunir na minha casa, com o risco de todas as pessoas que estão ao redor desse grupo pequeno de muçulmanos irem até a casa do Elias e acabar com tudo que está lá, acabar com as pessoas, tomar a casa dele, tomar as riquezas dele. Por conta do quê? Por conta de reunir as pessoas que aceitaram o Islã e foram até essa casa. Então, subhanallah, ele corria um risco gigantesco, tanto o risco de perder a riqueza dele, quanto o risco de perder a própria vida dele, porque os inimigos do Islã, como a gente sabe, eles torturavam os muçulmanos. Mesmo assim, ele falou o que? Ele falou: na minha casa todo mundo é bem-vindo, vem até aqui. Imaginemos dentro dessa casa quantos dos versículos do Alcorão Sagrado que foi revelado ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, os versículos sendo revelados ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e o profeta sallallahu alaihi wasallam ensinando os companheiros dele, subhanallah. E dentro dessa casa é uma coisa para a gente parar e refletir e raciocinar. Às vezes a gente vai numa palestra e a gente não aprende muita coisa com uma multidão de gente, com uma multidão de pessoas.
Mas numa roda pequena de conversas com poucas pessoas, a gente aprende bastante. A gente sente proximidade com as pessoas e aprende. Assim era na época do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dentro dessa casa. Imaginemos dentro dessa casa o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juntamente com Abu Bakr, com Uthman, com Ali, com Umar bin Khattab, que Allah subhanahu wa ta'ala esteja satisfeito com todos eles. E o profeta sallallahu alaihi wasallam recebendo a revelação e falando: Allah subhanahu wa ta'ala disse isso, Allah subhanahu wa ta'ala disse aquilo. Nós muçulmanos acreditamos nisso. Essa foi a casa, vamos supor, o primeiro centro islâmico, a primeira mesquita, vamos dizer assim, subhanallah, que um dos muçulmanos abriu a porta e passou a mensagem do Islã para essas pessoas. Aí a gente lembra do hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que há anjos de Allah subhanahu wa ta'ala que procuram as pessoas que estão reunidas na terra buscando conhecimento. E esses anjos, eles descem com a misericórdia e eles vão relatar para Allah subhanahu wa ta'ala quem estava nessa roda de conversa. E Allah subhanahu wa ta'ala fala que eles estavam fazendo, eles relatam. E aí Deus Altíssimo e Exaltado seja, fala: se eles soubessem a respeito do paraíso, buscariam mais do paraíso. Se eles soubessem a respeito do inferno, se afastariam mais do castigo do fogo do inferno. Essa é a primeira casa que os muçulmanos se reuniram, e os anjos juntamente com essas pessoas, subhanallah. E Arqam, esse que cedeu a casa dele por conta do conhecimento da reunião dos muçulmanos, ele foi dentre as pessoas que também fez a migração de Meca para Medina. Além disso, participou das batalhas juntamente com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dentre as batalhas, a batalha de Badr, uma batalha grandiosa para nós, e não há muitos relatos a respeito dele. Ele mesmo, subhanallah, ele veio a falecer no quinto califato do Islã. Então ele foi dentre as pessoas que abriu as portas para que a gente tivesse, alhamdulillah, a mensagem do Islã, para que chegasse para a gente até hoje. Ele teve essa resistência naquele tempo. E além disso, tudo isso pela causa de Deus Altíssimo e Exaltado seja, porque a gente lembra que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele não prometia para as pessoas nada além do paraíso. Ele não falava: vocês terão os bens dessa vida terrena, vocês terão isso ou aquilo. Ele falava que, até mesmo quando os Ansar, os socorredores dos muçulmanos que migraram de Meca para Medina, perguntaram para ele: o que teremos de recompensa? Ele falou: o paraíso, apenas o paraíso. E assim os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eles acreditavam e praticavam a mensagem do Islã. Essa é a pequena história que a gente pode tá mencionando hoje. Espero que Allah subhanahu wa ta'ala faça da gente, dentre as pessoas que participam das rodas de conversas, que lembra de Deus Altíssimo e Exaltado sejas, e além disso que a gente doe tanto nós mesmos, as nossas casas, nossos bens materiais, tudo pela causa de Deus Altíssimo e Exaltado sejas, e que a gente colha isso no paraíso, inshallah. Que a paz esteja com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e os demais mensageiros. Agora a gente deixa essa parte para a gente refletir nessa história, inshallah. Barakallahu fikum. Os percursores de jornada com os sahabas. Um sahabi é a pessoa que no estado de imã, crença, viu ou esteve na presença do profeta Muhammad, que a paz e bênção de Deus estejam sobre ele, como no caso de Abdallah ibn Maktum, que era um cego e faleceu nesse mesmo estado de imã. O Alcorão e o Hadiz estão repletos de testemunhos de que os sahabas são virtuosos e são os critérios da verdade. Eles são os mais ilustres no Islã.